Qual é o país mais alto? Mas calma aí, não tô querendo dizer em relação das alturas das pessoas, que seria a Holanda, e nem das montanhas mais altas, que seria o Everest, que faz fronteira entre Nepal e China. Eu quero dizer, de norte a sul, qual país abrange a maior distância. Mas acontece que a resposta não é tão simples quanto você pensaria. Realmente depende muito da nossa definição de distância. O Japão, por exemplo, a maior parte do país vive nas ilhas grandes principais, mas na verdade há mais de 6.000 ilhas menores. E se contarmos todas as ilhas, o que dizer da Dinamarca? Devemos então contar com a Groenlândia, que pertence a ela? E os outros países, como o Reino Unido, que podem ter territórios e ilhas em todo o mundo, e isso infla muito o seu norte e faz a distância até o sul parecer um pouco injusta. Então vamos chegar a algumas definições diferentes e ver como elas funcionam. Eu acho que a maneira mais simples seria medir o ponto mais setentrional do território contra o que está mais ao sul, considerando não apenas o continente, mas também os territórios ultramarinos que pertencem a ele. Por exemplo, poderia ser os Estados Unidos, e isso é porque tem todo um estado no Círculo Polar Ártico, que é o Alasca, bem como toneladas de outros territórios ultramarinos. Mas a resposta certa é realmente a Noruega. Isso pode parecer um pouco inesperado até você perceber quantas ilhas pertencem a ela, porque Svalbard é o ponto mais ao norte e ele é bem próximo ao polo norte da Terra. Mas o ponto do país mais ao sul é a ilha Bouvet, que fica localizada no Atlântico Sul e tem sido uma dependência norueguesa oficial por mais de 100 anos. Mas na verdade ninguém mora aqui, só que ainda conta, né? No caso, da ponta norte de Svalbard ao extremo sul da ilha Bouvet é uma distância de mais de 15.000 quilômetros. Então, fazendo algumas contas, isso significa que 90% da superfície da Terra está entre os pontos da Noruega. Como se isso não fosse suficiente, a Noruega ainda tem direito da Antártica, mas calma lá. A verdade é que nenhum país é realmente permitido de possuir a Antártica, que é considerado um patrimônio comum da humanidade. Mas se realmente quiséssemos contá-la para a Noruega, isso lhes dá uma reivindicação até o Polo Sul. Então, esse número de 90% se tornaria 99%. Nada mal para um país com uma população menor que a do Rio de Janeiro, né? Mas essa definição de distância parece meio que trapacear, não é verdade? Então agora vamos ignorar completamente todos os escravos e territórios ultramarinos, e a única terra que vai contar é o continente mais qualquer ilhas principais imediatas ao longo da costa. Por exemplo, a Itália consegue manter a Sicília e a Austrália consegue manter a Tasmânia, mas não a ilha Bishop, que é um pouco mais longe. Basicamente, se você quisesse pegar um pequeno barco ou avião do continente até a ilha, você conseguiria chegar. Aí sim vai valer para a medição, beleza? Agora, esse resultado para mim não foi tão surpreendente. É o Canadá. As ilhas do norte são grandes porções de terras do Canadá, e a área que elas se estendem vai muito longe no Ártico. Na verdade, a ilha Ellesmere é um dos lugares mais distantes ao norte do mundo que você pode ir e ainda está em terra firme. O país também chega bem longe ao sul, bem abaixo de Detroit, então a Middle Island até Ellesmere Island, a distância norte e sul total é de 4,5 mil quilômetros. Mas agora, e se a gente estreitar ainda mais as coisas e passar a contar apenas o continente de um país na nossa medição? Isso pode parecer o mais justo de todos, pois nem todos os países têm acesso às ilhas extras. Então, com essa definição, não pode haver nada mais do que rios separando as terras do país. Pense um pouco aí no resultado. É o Brasil! Do ponto mais ao sul para o ponto mais ao norte tem uma distância de 4.329 quilômetros, e isso tudo é contínuo. Se você tivesse alguns meses sobrando, poderia caminhar desde a fronteira do Uruguai até a fronteira da Guiana. Tem coragem? Então aqui você viu que, dependendo da definição, a gente tem 3 resultados diferentes. Mas observe algo, o Chile não está nessa lista, e ele é famoso por ser muito longo, e ele realmente é muito longo. Mas mesmo incluindo todas as suas ilhas no sul, ainda assim o Brasil continua sendo um pouco mais alto que ele.